Com a tua força, não importa qual seja o problema, eu posso superar esse problema. Com a tua força, não importa qual seja o obstáculo, eu posso saltar todos os obstáculos. Então pare de acreditar em mentiras. Não acredite que não dá para vencer, muito pelo contrário, creia, dá para vencer. E nós vamos dar início. O título da mensagem de hoje, caso você queira anotar, é Mais do que Vencedores. Salmo 34, versículo 19 diz assim: muitas são as aflições do justo. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Mas o Senhor, mais forte, diga isso, mas o Senhor o livra de todas. Esse é um dos muitos salmos de Davi. Davi acreditava que não importava quais fossem as suas lutas, adversários ou batalhas, Deus teria o poder para dar vitórias a ele em todas elas. 2 Samuel 8,14 diz assim: o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Assim como está escrito, como anseia a sua alma, assim o é. Ninguém jamais viverá nada diferente daquilo que acreditar. Ninguém vive nada diferente daquilo que existe dentro. Tem pessoas que já deram algumas batalhas como sendo elas perdidas. Existem pessoas que não acreditam que mudanças podem acontecer. Tem pessoas que acreditam que relacionamentos já foram perdidos e não existe a menor possibilidade de uma restauração. Existem pessoas que acreditam que determinadas enfermidades, elas já obtiveram vitória contra nós, nós não vamos receber a cura. Tem pessoas que acreditam que algumas perdas são irreparáveis, não tem como mais eu reaver algumas coisas, já foi. E muitas dessas crenças estão ligadas a experiências passadas, às informações que nós recebemos no passado, e muitas dessas crenças não são verdadeiras. Por isso está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Davi, ele vencia a batalha mais importante, que era a sua batalha interna. Porque ele vencia internamente, ele vencia todas as suas batalhas aqui fora. E sabe o que é mais curioso? Muitas vezes, quando nós vamos lendo as passagens que contam a história e as experiências de Davi, nós podemos acreditar que de alguma forma para ele foi mais fácil. Nós podemos acreditar que para ele foi mais simples, mas na verdade não foi simples para Davi. Em mais de uma oportunidade, ele foi levado a acreditar que ele não poderia encarar as suas batalhas. Tentaram desestimular, tentaram de alguma forma colocá-lo em uma posição mais baixa. 1 Samuel 17, versículo 33 diz assim: Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude. Se tem algo que eu acredito que nós vamos encarar nessa vida, são batalhas como essa, onde existirão pessoas ou vozes na nossa mente, tentando nos convencer de que nós não podemos fazer algumas coisas, que nós não podemos superar algumas adversidades, que nós não podemos resistir, que nós não podemos aguentar, que nós não temos capacidade de ocupar determinadas posições. Davi ouviu essas palavras justamente momentos antes dele enfrentar um adversário poderoso, Golias. Golias, aos olhos humanos, era invencível, era um adversário formidável, cheio de habilidade, cheio de força, cheio de experiência. E aí, por que disseram isso a ele?
Porque normalmente as pessoas acabam nos medindo por aquilo que elas seriam capazes ou não de fazer. Então uma pessoa que não acredita, ela acaba muitas vezes trabalhando para fazer pessoas também não acreditarem ou acreditarem naquilo que elas acreditavam. Nesse momento, Saul estava dizendo: você não é capaz de encará-lo, justamente porque Saul não se via como capaz de encarar aquele adversário. Então nós temos que tomar muito cuidado com quem nós convivemos e com o meio social que nós vivemos, porque nós acabamos nos tornando muito parecidos com as pessoas que nós andamos. Não importa qual é o contexto, não importa qual seja o tamanho do desafio, nós acreditamos que tudo tem jeito, tudo tem saída, tudo tem solução no Senhor. Deixa eu já deixar um aviso para vocês. Nos últimos dias, a minha garganta, ela me deixou na mão, ela deu uma boa de uma inflamada, então eu estou sentindo aqui que ela está dando os ameaços dela, ela está querendo falhar, então eu peço muita compreensão, não foque no tom de voz, foque nas informações que nós estamos compartilhando. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. 2 Samuel 5,6 diz assim: então o rei partiu com os seus soldados para Jerusalém, a fim de lutar contra os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombavam de Davi: você jamais entrará aqui, até os cegos e aleijados são capazes de impedi-lo. Diziam isso porque imaginavam estar seguros. Nós sabemos quais foram os resultados de ambas as batalhas. Davi venceu o invencível Golias, e Davi conquistou a cidade dos jebuseus, que veio a ser chamada de a cidade de Davi. Davi foi implacável em todas as suas batalhas, seja em público, seja no anonimato. Esse homem vencia todas as suas lutas, não importava qual fosse o tamanho do desafio, ele vencia, ele superava, ele ia além. Mesmo naquelas batalhas que ele se sentia impotente, ele lutava porque ele acreditava que ele poderia vencer. E isso é tão atual, isso é tão real. Quer ver uma pergunta muito simples? Quem aqui já se sentiu impotente diante de uma batalha? Levanta as mãos, por favor. Tem batalhas que eu não preciso nem dizer, nós tiramos de letra. Tem batalhas que nós sabemos como lidar, tem batalhas que nós sabemos como agir, mas existem batalhas que nos fazem acreditar que nós somos reféns, que não tem como nós rompermos, não tem como nós avançarmos, que não tem como nós superarmos. Olha que coisa incrível, 1 Crônicas 18, versículo 1 até o versículo 6. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gate e seus povoados. Também conquistou a terra de Moabe, e os moabitas que foram poupados se tornaram súditos de Davi e lhe pagaram tributo. Davi também destruiu o exército de Hadadezer, rei de Zobá, derrotando-o em Ramate. Quando Hadadezer tentou fortalecer seu controle ao longo do rio Eufrates, Davi tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria, levou cavalo suficiente para 100 carros de guerra e aleijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Então colocou destacamentos de seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim Davi sujeitou os sírios, e eles lhe pagaram tributo. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. A Bíblia em nenhum momento nos promete uma vida sem batalhas. Então argumentos como aquele: mas eu tenho orado, eu tenho ajudado ao próximo, eu tenho estado dentro da igreja, eu tenho levado alimento aos pobres, eu tenho emprestado dinheiro a pessoas, isso não muda o fato de que nós vamos ter os nossos enfrentamentos, nós vamos ter as nossas batalhas.
Mas a Bíblia nos promete que no Senhor nós temos condições de vencermos todas elas. Aqui Davi enfrentou vários e vários inimigos, ele se viu em contextos muito diferentes. Em muitos momentos ele era menor em estatura, em muitos momentos ele era menor em número de soldados, em muitos momentos ele se viu como menos experiente do que os seus adversários, em muitos momentos ele se viu como mais fraco, incapaz, mas isso não mudou o fato de que ele acreditou que, a despeito de tudo, ele poderia superar, ele poderia avançar, ele poderia viver dias de glória, mesmo que aquele momento fosse um momento altamente desafiador. E por que isso é tão importante? Muitos têm vivido uma vida aquém do que poderiam estar vivendo, porque não acreditam em mensagens como essa, não acreditam que possam superar alguns obstáculos. Tem pessoas que é assim, para ela é muito mais fácil ela se fundamentar naquele famoso e se não der certo, e se não acontecer, e se eu perder, e se eu for mandado embora? E se eu morrer? Se aqueles a quem eu amo morrerem? E se as coisas não fluírem da forma que eu espero, da forma que eu desejo? É assim, ó. O tempo todo nós estamos num processo de construção. O tempo todo nós estamos passando por uma reforma. Todas as pessoas, elas passam por dois processos de formação importantíssimos. O primeiro é um processo de formação involuntário. Esse é decorrente do quê? Da nossa criação. A gente não escolhe quem é o nosso pai, a gente não escolhe quem é a nossa mãe. Até uma determinada idade, nós não temos o poder de escolher aquilo que nós queremos. Então, nós recebemos aquilo que as pessoas nos dão. Essa primeira formação, ela vai definir o nosso futuro? A resposta é: depende. Depende do quê? De como você vai reagir ao segundo processo de formação. Esse é decorrente já da tua capacidade de escolher. O segundo processo de formação é aquele que me leva a buscar as verdades, buscar caminhos diferentes daquele que eu recebi. Lá atrás, o meu pai e minha mãe me ensinou dessa forma, me criou desse jeito. Por exemplo, eu já atendi várias pessoas que ouviram dos próprios pais o seguinte: filho, nós nascemos pobres e nós vamos morrer o quê? Tem coisas que não são para nós. É para o fulano, é para o ciclano, é para o beltrano. Tem pais que, por conta de experiências frustradas do passado, por conta de dores, perdas, acabam levando os filhos a acreditarem que tem situações que, quando elas chegarem ou se chegarem, não tem como vencê-las, porque eles não conseguiram vencer. E aí esse segundo processo de formação é o momento em que eu começo a escolher o que realmente é real, o que realmente é verdadeiro, as coisas que eu quero acreditar. Então, mais do que nunca, nós estamos vivendo um momento em que essas fortalezas, aquilo que me impede de viver uma glória maior, precisa ser destruído, precisa cair por terra, porque nós podemos sim, junto com o poder do Senhor, vencermos todas as nossas batalhas. Diga isso comigo com muita força, por favor. Eu posso, eu sou capaz, Deus é comigo, e por isso eu sei que eu vou vencer. Se você não acredita que é possível, você não vai nem se dispor a sair do lugar onde você está. Uma pessoa só descobre o seu verdadeiro potencial quando ela está disposta a abandonar o lugar onde ela se encontra hoje. Não estou dizendo que é fácil, mas é perfeitamente possível. Eu entro com o possível, eu entro com aquilo que está ao meu alcance, e o próprio Deus vai entrar com aquilo que eu não posso fazer.
Nas últimas semanas nós compartilhamos com vocês, nós vimos casos de pessoas com problema de diabetes aguda, 25 anos, 30 anos da vida, a diabetes desapareceu, porque aquele homem acreditou que ele poderia viver uma grande transformação. Recentemente eu tive com um rapaz que ele estava perdendo a sua casa, ele estava debaixo de forte ameaça, estava debaixo de uma ameaça violenta. Detalhe, ele ia ser despejado, tinha mulher, tinha filho pequeno, 3, 4 anos, era uma situação irreversível. Ele conseguiu sair daquele contexto, ele conseguiu acertar os valores que estavam pendentes, saiu daquele resultado. Eu vi uma pessoa que tinha pegado dinheiro emprestado com agiota. Olha, mexer com agiota é BO, viu? Você quer arrumar um BO para a vida, vai mexer com agiota. O agiota usando do emprego de força para cobrar algumas coisas, batendo, arrebentando, ofendendo, perseguindo, ameaçando entes queridos. Olha que lindo, esse mesmo agiota que veio para empregar força, que veio para coagir, é o mesmo homem que um dia aparece na porta da casa desse rapaz que eu estou citando, e diz assim: eu senti no meu coração que eu tenho que te perdoar, eu não tenho que receber um centavo da dívida que você tem comigo, está tudo certo. Tem coisas que não se explicam, mas nós precisamos acreditar que é possível, porque se você não acredita que é possível, isso afeta até diretamente a tua saúde. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa doente, é uma pessoa vulnerável, uma pessoa... Nossa, a minha voz está me incomodando demais, essa vozinha aqui de travesti, olha que negócio mais feio, tá fina, tá horrível. Se você não acredita que é possível, você entra num limbo emocional, onde você vai morrendo um pouco todos os dias, onde você começa a entrar naquele tipo de pensamento: por que lutar? Por que trabalhar? Por que continuar? Por que insistir? A recompensa da perseverança é vitória. Tem batalhas que na primeira pancada a gente vai conseguir resolver, mas tem batalhas que não acontecem dessa forma. Nós vamos precisar agir uma primeira vez, vai ter uma segunda vez, vai ter uma terceira vez. Não é tentar, mas é estabelecer um foco para alcançar o meu objetivo. Então eu continuo lutando, eu continuo acreditando, eu continuo rompendo, eu continuo resistindo, eu continuo combatendo. Cada um desses inimigos vieram até Davi com o propósito de aniquilá-lo. Eles chegaram orgulhosos, chegaram intimidadores, e para Davi não tinha conversa. A batalha que chegava, ele não, em nenhum momento ele se viu como menor, como incapaz, porque ele sabia que mesmo que o problema fosse maior do que ele, o problema nunca seria maior do que o seu Deus. E por isso ele foi vencendo, ele foi rompendo, ele foi avançando, ele foi progredindo. 2 Samuel 8, 13, 14 diz assim: Davi se tornou ainda mais conhecido ao voltar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Davi colocou o destacamento de seu exército em todo o território de Edom, e assim sujeitou todos os edomitas. Mais uma vez, o Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Aqui no período de Davi, nós entramos na fase dos reis, mas se nós pegarmos o período dos juízes que vieram antes dos reis, cada juiz, Otoniel, Débora, Gideão, Sansão, Sangar, Eude, cada uma dessas pessoas enfrentaram e venceram 1, 2, em alguns casos até no máximo 3 adversários. Davi foi o único que venceu todos. Davi, ele foi tão implacável que ele venceu os filisteus, Edom, Moabe, os sírios, os amalequitas, todos que se voltaram contra ele, ele venceu. Olha, se tem uma frase que eu não gosto de ouvir, que eu já ouvi infelizmente muitas vezes, é a seguinte: não dá para vencer todas as lutas. Eu sinceramente discordo, porque eu não posso confundir
um momento negativo como um resultado definitivo. Muitas vezes aquele resultado que está aquém só faz parte de um processo de transição para uma fase muito melhor. Não dá para vencer todas as batalhas. Se essa é a sua fé, fique com ela. Eu prefiro acreditar todos os dias que não importa qual seja a luta, eu posso vencer cada uma delas. Porque se eu me permito dar vazão a sentimentos e pensamentos como esse, eu vou acabar muitas vezes anulando o agir do Senhor na minha vida. Até porque existe um texto que diz assim: seja feito conforme a sua fé. Se é assim que você acredita, querido, amém. Então por que eu vou agir se nem você acredita que é possível que milagres aconteçam? Então eu prefiro todos os dias alimentar a esperança de que não importa qual seja o contexto, eu posso avançar, progredir, eu posso ir além. Algumas batalhas podem demorar um pouco mais do que o normal, mas eu vou terminar vitorioso em todas elas. Se você buscar na sua memória, na sua mente, pessoas que são uma referência para você, familiar, casamentos que você olha e fala: caramba, gostaria de ter um casamento como esse. Pessoas que alcançaram resultados profissionais que quando você olha, você deseja aquilo, você fala: que incrível, eu me inspiro nessa pessoa. Ou pessoas que venceram quaisquer tipo de batalhas ao longo dessa vida. Sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Elas não nasceram naquela posição de vitória, elas chegaram naquele lugar. Eles foram conquistando, foram avançando, foram resistindo, não importando qual seja o contexto. O princípio de toda mudança é você acreditar que as mudanças são possíveis, porque ninguém corre atrás daquilo que não acredita. Se você não acredita, você nem tenta. Se você não tentar, o Senhor nele não vai agir, até porque a Bíblia mesmo diz, a fé sem obras é morta, tem que ter um agir. Davi confirmava que ele cria no Senhor, não simplesmente com as suas palavras. Quando ele foi para enfrentar Golias, o posicionamento dele de caminhar em direção àquele adversário, confirmava que ele acreditava que ele poderia vencer. Segunda Samuel, versículo 22, ou melhor, capítulo 22, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Davi entoou esta canção ao Senhor, no dia em que o Senhor, vamos juntos, diga isso comigo por favor, o livrou. O que está escrito ali na sequência? Leia para mim por favor. Alguns inimigos, esses ou aqueles, todos os seus inimigos. Assim cantou: o Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é a minha rocha em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e o meu lugar seguro. Ele é o meu refúgio, meu salvador, aquele que me livra da violência. Primeiro ponto que eu quero ressaltar: Davi entendia que o lugar seguro não era um lugar. Tem pessoas que vivem buscando segurança em lugares, mas lugares não têm segurança para nos oferecer. Ele sabia que o lugar seguro era uma pessoa. Não importa qual seja o contexto, mesmo que aos olhos humanos parece que eu estou seguro em determinado lugar, não existe segurança total, plena, longe do Senhor. Quer ver um negócio simples que está me vindo à mente aqui? Concurso público. Qual que é uma das principais características do concurso público? Estabilidade. Em tese, não podemos ser mandados embora, uma vez que nós somos concursados. Eu me lembro de um rapaz compartilhar comigo que a vaca foi para o brejo de uma tal forma na vida dele, que ele conseguiu ser mandado embora de um concurso público. E assim, no contexto que ele apresentou para mim, ali ficou muito claro que foi uma ação espiritual, porque naturalmente falando não teria como acontecer.
Então a nossa segurança não está no nosso salário, a nossa segurança não está no nosso sobrenome, a nossa segurança não está no condomínio maravilhoso que nós moramos, a nossa segurança não está num carro blindado, a nossa segurança não está na escolta que nos acompanha. Se não for Deus, gente, quer ver um negócio que eu acho que todo mundo já vivenciou? Quem já pegou aquela virose, daquela boa mesmo, aquela que assim, fez de você um verdadeiro rei, sentava no trono, não saía do trono, era mal-estar, era vontade de vomitar. Olha que curioso, ela chega silenciosa, e ela te derruba de uma tal forma, que você, dependendo do grau, do teu nível de desidratação, você se sente muito fraco, impotente. Então perceba como muitas vezes um pequeno vírus, uma pequena bactéria, um negócio que a gente não consegue nem enxergar, tem o poder para nos derrubar. Olha como tem situações adversas que podem chegar e deixam muito claro, nós não podemos nada. Então Davi viveu a sua vida dessa forma: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha segurança. Eu já compartilhei isso em pelo menos 2 ou 3 reuniões, mas eu vou voltar a compartilhar com vocês. A minha família está ali atrás, Guilherme está ali atrás, a Bruna está ali atrás, a Catarina está aqui do meu lado. Se eu sento com a minha bunda no banco do carro, e eu saio de carro, a primeira coisa que eu faço é o quê, amor? Fala para eles. Eu vou orar. Quando nós saímos, principalmente aqui no trânsito de Rio Preto, o povo se sente assim, o Vin Diesel, né? Acha que é um super piloto, mas assim o trânsito, meu Deus do céu, não existe a verdadeira proteção, não existe a verdadeira segurança. Por mais que você seja um excelente piloto, um excelente motorista, você está sujeito a tantas coisas, que muitas vezes não é nem decorrente do que você faz ou deixa de fazer no volante, são terceiros, são acontecimentos. Eu já vi árvore caindo em cima de carro, a pessoa não esperava, estava passando, a árvore caiu na hora que não precisava, esmagou o carro, trouxe prejuízos. É o desatento que está vindo de trás, não olha, vai mexer no celular, puf, enche a tua traseira. É aquele que vira no lugar que a contramão se choca. Eu me lembro de parar de estacionar perto da igreja da Galeazzi. Eu parei do lado de uma árvore, a calçada era extremamente estreita, era numa ladeira, era numa descida. Eu estou estacionado, estou dentro da igreja, estou participando do trabalho de evangelismo, de repente me chamam lá fora, você precisa ir lá fora, aconteceu alguma coisa. Eu falei, ixi, vamos descobrir. Na hora que eu chego lá fora, do lado do meu carro, tem uma caminhonete extremamente antiga, com uma geladeira em cima dela, acertou a árvore que estava do meu lado. Imagina, o carro está aqui, a árvore está aqui. Gente, o carro lá em cima, a caminhonete, ela perdeu o freio. Na hora que perdeu o freio, não tinha o que pudesse fazer, não acertou o meu carro. Arrebentou a árvore, não acertou o meu carro. E ali não importava o seguro que eu tivesse, não importava qualquer outra coisa que eu tivesse feito, a nossa segurança é o Senhor. Tem uma passagem na Bíblia que diz que existe um homem, que ele foi morto por uma flecha que ninguém sabe de onde veio, pegou e entrou na flechinha da armadura dele e ele morreu. A nossa segurança não está naquilo que nós vestimos, a nossa segurança é decorrente de um relacionamento real e verdadeiro com o Senhor. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou de meus inimigos. Vamos juntos, diga isso por favor, clamei ao Senhor. Davi foi um homem de oração. Os inimigos chegavam, ele clamava ao Senhor, ele orava. As ondas da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim, a sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho, em minha aflição. Vamos juntos, diga isso por favor, em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, clamei a Deus por socorro, do teu santuário Ele me ouviu, o meu clamor chegou a seus ouvidos.
Ele se viu em vários contextos, cercado, afugentado, afrontado, mas mesmo na aflição, ele calou as vozes das emoções, e ele foi clamar ao Senhor, e o Senhor foi dando livramento. Davi foi um homem que teve muito prazer em estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me foi dito, nós vamos até a casa do Senhor. Dos céus estendeu a mão e me resgatou, tirou-me de águas profundas. Não importa qual seja o fundo de poço que você está vivendo, não existe lugar que o Senhor não possa te alcançar. Tem lugares que você vai tentar estender as mãos para homens, e realmente homens não vão poder te ajudar. Quem já ouviu isso quando você foi pedir ajuda para alguém, e a pessoa deu essa resposta: infelizmente, eu não posso te ajudar, eu não consigo. Quem já ouviu isso em algum momento? Não importa qual seja o fundo de poço, se o Senhor estende as mãos, Ele nos tira de lá. Livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou, porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça, por causa de minha inocência me restaurou, pois guardei os caminhos do Senhor, não me afastei de Deus. Vamos juntos, diga isso por favor: não me afastei de Deus para seguir o mal. O fruto da segurança de Davi estava ligado ao relacionamento que ele tinha com Deus. Inimigos vinham, inimigos tinham que ser vencidos, porque Deus era com ele. Os obstáculos apareciam, ele saltava os obstáculos, ele ia avançando, progredindo. 26 diz assim: aos fiéis te mostras fiel, e aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostras astuto. Com a tua força, olha porque que Davi teve tanto êxito. Ele não se apoiava na força dele, ele não se apoiava nas suas habilidades ou capacidades. O fundamento dele nunca foi aquilo que ele tinha a oferecer. E com a tua força posso atacar qualquer exército, com o meu Deus posso saltar qualquer muralha. Com a tua força, não importa qual seja o exército, eu posso atacar. Com a tua força, não importa qual seja o problema, eu posso superar esse problema. Com a tua força, não importa qual seja o obstáculo, eu posso saltar todos os obstáculos. Então pare de acreditar em mentiras. Não acredite que não dá para vencer, muito pelo contrário, creia, dá para vencer. Nesse mundo teremos muitas aflições, contudo temos que nos animar, porque o Senhor venceu o mundo. Nós carregamos o Espírito do Senhor, o Espírito nos capacita, o Espírito nos fortalece. Isso é muito abrangente, serve para todas as áreas da nossa vida. Eu vi pessoas vivendo grandes reviravoltas judiciais de questões que já estavam perdidas. O mesmo juiz que liberou uma sentença negativa foi o juiz que liberou uma sentença completamente diferente. Não existe nada perdido diante do poder do Senhor. Creia, se levante. Não viva a sua vida abatido, não viva a sua vida preocupado, aflito, muito pelo contrário. Se tiver que temer alguma coisa, tema o Senhor, a glória dEle, o poder dEle, mas não tenha medo de problemas. O seu espírito, ele determina a sua ação. O que existe dentro de você vai refletir fora todas as vezes. O caminho da mudança, ele sempre começará a ser trilhado pela nossa mente. Se eu acredito que não vai faltar, então em nome de Jesus eu vou correr atrás do que for necessário, crendo que não vai faltar. Se eu acredito que eu não vou morrer por conta de uma enfermidade, eu vou correr atrás do que estiver ao meu alcance. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar bons profissionais, sim. Eu vou procurar pessoas que tenham condições de me ajudar, crendo que eu vou ser curado, mesmo diante de algo que não tenha cura. Não importa o contexto, Deus nos dá vitórias em todos eles.
Deus é minha fortaleza, inabalável, e remove os obstáculos de meu caminho. Sabe o que eu vejo muitas pessoas tentando fazer? Muitos têm tentado remover alguns obstáculos com base na própria força. Muitos têm tentado fazer do seu jeito. E do seu jeito, o que trouxe para nós? Cansaço, frustração, dor, vergonha. Por que as pessoas vivem desestimuladas? Não é porque, na grande parte, pelo menos das pessoas que eu tive contato, não é porque um dia, ou melhor, ela nunca acreditou que fosse possível, muito pelo contrário. Tiveram pessoas que começaram acreditando, mas foram pelos meios errados, tentaram sempre, com base na própria força, com base nas próprias habilidades, com base naquilo que tinham a oferecer, tentaram, nunca saiu do lugar. Quando na verdade nós vamos até o Senhor, e aí o Senhor remove os nossos obstáculos, o Senhor tira, Ele mexe, Ele coloca. Quanto mais eu tentar fazer do meu jeito, menos o Senhor vai colocar as mãos. O Senhor não é obrigado a terminar aquilo que nós começamos a fazer. Então é melhor desde o início, Senhor, melhor do que a vida do meu marido ou da minha esposa nas minhas mãos, eu coloco nas tuas mãos, crendo numa grande restauração. Melhor do que eu tentar ter controle sobre o contexto dos meus filhos, eu coloco nas tuas mãos. Eu vou fazer o meu papel aqui na terra, mas eu coloco diante do Senhor. Deus é minha fortaleza inabalável e remove os obstáculos de meu caminho. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vergar o arco de bronze. Treina as minhas mãos para a batalha. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. O que eu vivo hoje é importante para o meu amanhã. Aquilo que nós vivemos hoje é extremamente importante para o nosso amanhã. Continuamente nós estamos sendo treinados para circunstâncias que muitas vezes nós não temos nem compreensão. Então eu vejo muitas pessoas querendo pular alguns processos que são extremamente importantes na vida. Eu me lembro de, no ano passado ou retrasado, viver uma experiência que eu não gostei, mas ela foi importante para mim. Olha, para quem tem relacionamento com Deus, sabe o quanto é doloroso o que eu vou falar agora. Gente, é uma verdadeira desgraça quando você busca a Deus e você não tem resposta dele, você não sente ele, você tem aquela sensação que você está sozinho, aquela sensação que você está abandonado, aquela sensação de que você está nesse mundo e não tem quem possa te ajudar, e você vai até o Senhor, você não consegue ouvir a voz dele, você vai até a palavra, parece que a palavra não está falando com você, você tenta daqui, você tenta dali. Eu passei por um período de uma seca, eu falei, não Senhor, por favor, eu quero te sentir, eu quero te ver, meu Pai, eu quero me relacionar com o Senhor, eu preciso disso para viver, se eu não tiver isso eu estarei perdido. Esse foi um processo que eu não gostei de passar, mas olha como que são as coisas. Existe um texto que diz que quem beber dessa água nunca mais voltará a ter sede. Ficar sem aquela água, entre aspas, por um determinado momento, só aumentou a minha sede dele. Eu entendi o quanto essa água era importante para mim, porque eu comecei a colocar a mão em algumas coisas que não estavam dando certo, que não estavam fluindo, eu não sentia que as coisas iriam caminhar, assim, estava uma verdadeira desordem. Muitas vezes eu vejo pessoas tendo dificuldade de começar por baixo, sendo que todos aqueles que chegaram nas posições mais altas começaram por baixo. Eu vejo muitas pessoas desperdiçando oportunidades várias na vida, a oportunidade de aprender com contextos e com circunstâncias, e não entenderam que o Senhor está nos preparando, treinando as nossas mãos para a batalha. Está vendo todas essas batalhas que nós lemos que Davi venceu? Tinham pessoas ao redor, tinha plateia, os homens de Davi estavam com ele. Mas antes de Davi começar a ter essas vitórias em público, quando ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas, um leão e um urso apareceram para devorar as ovelhas. Ali ele estava sendo preparado para a batalha, o emocional dele estava sendo preparado para a batalha.
Já ouviram aquela expressão que normalmente os atletas usam? Treino duro, jogo fácil. O Senhor muitas vezes nos dá um treino muito duro, extremamente desafiador, mas vai ser extremamente importante no meu amanhã. Literalmente, o meu agora define o meu depois, o meu hoje define o meu amanhã. As escolhas que eu faço agora é uma preparação para uma promoção muito maior no futuro. Persegui meus inimigos e os destruí. Vamos juntos, diga isso por favor. Não retornei. O que está escrito ali na sequência? Sabe o nome disso? Foco. Iniciativa te tira do lugar onde você está, mas somente o foco pode te levar no lugar que você deseja chegar. Ter iniciativa faz com que você dê os primeiros passos na vida. Só o foco tem o poder para te levar até os lugares aonde você deseja. Então não é simplesmente crer e confiar no Senhor, mas é correr atrás daquilo que você deseja até você chegar lá. É correr atrás, é tentar, é lutar. Olha o que está escrito: não retornei enquanto não foram derrotados. Não retornei enquanto não foram derrotados. Eu não parei de lutar enquanto eu não venci essa batalha. Eu não parei de lutar enquanto eu não venci os meus inimigos. Eu não parei, eu não retornei. Não é hora de ficar deitado, não é hora de ficar prostrado, não é hora de ficar perdendo tempo no celular, não é a hora de ficar maratonando séries. É o momento que nós temos agora de lutar por um futuro glorioso, de lutarmos por uma vida poderosa, de vencermos todas as nossas batalhas. Acabei com eles e os feri até que não pudessem se levantar. Caíram diante de meus pés. Se coloquem de pé todos, por favor. Os nossos inimigos, os nossos problemas, eles têm um lugar. E sabe qual é esse lugar? Faça dessa forma. Vamos juntos. Debaixo dos meus pés. O Senhor colocou todos os inimigos de Davi debaixo dos seus pés. Davi venceu todas as suas batalhas. Sabe qual foi a batalha? A única batalha que Davi não venceu foi aquela que ele deveria ter lutado e ele não lutou, e aí foi quando ele caiu naquele erro com Betseba. Davi ativo, lutando, ele não perdeu nenhuma batalha. Eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os seus desafios, eu não sei o que hoje te traz preocupação, eu não sei, talvez, você está olhando para mim agora, você está bem, você está sorridente, vocês estão bonitos, estão todos bonitos, viu? Mas só no anonimato você sabe, só você sabe o quanto você está preocupado com algumas coisas. Tem lutas que nós não transparecemos, e está certo, não tem que transparecer, as pessoas não têm nada a ver com a minha vida, eu tenho que lutar. Mas tem dores que só nós conhecemos, nós sabemos o que nos deixa aflitos, nós sabemos quais são os nossos maiores desafios. Eu não sei quais são as suas batalhas no dia de hoje, mas se levante crendo no título da mensagem de hoje: somos mais do que vencedores em todas as nossas batalhas. Nós podemos vencer todas as nossas batalhas. Nós podemos vencer todas as nossas batalhas. Se lembram que na sexta-feira, acho que retrasado, eu compartilhei com vocês o testemunho de uma pessoa que estava perdendo a visão e recuperou a visão? Chegou até mim uma segunda pessoa que estava ficando cega. Não é que estabilizou, não, recuperou a visão por completo. Não importa qual seja o problema, você pode vencer todas as suas lutas. A Bíblia não fala que o Senhor quer levantar um exército de Davis? Davi foi o único que venceu todos. Se nós somos um exército de Davis poderoso, temente ao Senhor, nós podemos vencer todas. Na área sentimental, na área familiar, na saúde, no financeiro, espiritualmente falando, todas as áreas. Não acredite nas mentiras do diabo, não acredite nas mentiras de terceiros, não acredite. O que não vai faltar são pessoas dizendo: sei não, hein, eu acho que não vai dar certo. Não acredite nisso.
Combata tudo aquilo que rouba a tua esperança. Nós já ensinamos isso várias vezes. Se um pensamento não te dá esperança, ele não veio do Senhor. Se não veio do Senhor, você não pode aceitar. Muitas vezes nós fechamos portas que o Senhor está lutando para abrir, está lutando para nos favorecer. Lembra da história da mulher do fluxo de sangue? Quantos anos ela estava doente? 12 anos. Gente, é assim. Essa é uma das mulheres que eu tenho vontade de conhecer lá no céu. Sabe o que me deixa mais impactado? Não é ela ter sido curada depois de 12 anos, mas ela continuar acreditando que ela poderia ser curada mesmo depois de 12 anos. Porque o que fez ela sair do lugar onde ela estava para ir até o Senhor Jesus, era o fato que ela acreditava que ela poderia ser curada sim. Em vários milagres, o Senhor Jesus diz assim: vá, a sua fé o curou. Lá não diz, vá, eu te curei. Lá não diz, vai, foi pelo meu poder que você foi curado. Não, ele diz, vai, porque você acreditou, você recebeu aquilo que você desejava. Se levante com força. Você tem unção, você tem poder, você pode romper, você pode avançar. Esse texto de 2 Samuel que nós lemos agora, eu não conseguiria ler tudo, eu li só um pedacinho com vocês, mas é um texto com praticamente 50 versículos. Depois volta lá e medita nele inteiro, e você vai ver todas as glórias de Davi. Ele foi implacável, aonde ele passava ele vencia, e o que parecia ser invencível ele vencia, e o que parecia ser invencível ele vencia, e o que parecia que não poderia ser vencido ele vencia. É de superação em superação. E é assim, a sua própria vida pode ser uma grande motivação para você, um grande testemunho. Quem é que aqui no passado tiveram batalhas que você acreditava que você não poderia vencer, mas acabou que você venceu elas? Levanta as mãos, por favor. Essa não será diferente. O que você está vivendo agora não será diferente. Você vai vencer. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Em todas estas coisas, porém, vamos juntos por favor, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ezequiel 37. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Essa é a pergunta que o Senhor faz para você por intermédio dessa palavra. Será que você pode viver uma grande mudança nessa situação que você tem o conhecimento? Antes do Senhor operar aquele grande milagre, primeiro ele queria saber se Ezequiel acreditava que era possível. Perceba que antes do acontecimento, o Senhor quer saber o que se passa aqui dentro. Ele quer saber o quanto você acredita. O vale estava morto. Tem pessoas que estão com o casamento morto. Tem pessoas que estão com várias áreas da vida mortas. Filho do homem poderá voltar a viver? Ele disse, só tu sabes. Mas por conta de tudo aquilo que nos foi deixado, a nossa resposta pode ser mais ousada. Sim, meu Pai, poderá voltar a viver. Eu creio em mudanças, reviravoltas. Eu creio no impossível do Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Olha, eu adoraria estar com a minha garganta no ápice da força, mas eu não estou. Então eu vou ter uma pequena limitação para orar por vocês.
Mas eu gostaria que neste momento você entrasse em oração com as suas palavras, dizendo a Deus: meu Pai, eu creio que eu posso vencer essa batalha, eu creio que eu posso ir além, eu creio que eu posso sair dessa situação, eu creio que eu posso vencer todos esses problemas, eu creio que não importa quais sejam os meus inimigos, eu posso sair dessa situação, eu posso, não só posso, como eu vou sair, eu vou superar, eu vou além, eu posso ir além, eu vou além, eu posso ir além, eu sei que eu vou além, eu não vou perder essa guerra. Não se entregue, junto com a palavra vem o poder que você precisa para ir além. Junto com a palavra você tem o que é necessário para romper, para alcançar grandes vitórias. Tenha isso com você, Deus junto com você, você se torna mais do que vencedor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem profundidade, nem altura, nem poderes, nem o presente, nem o porvir, nada em toda a criação pode nos afastar do amor ao Senhor. Nem a tribulação, nem a peste, nem a fome, nem a nudez, nem a enfermidade, nem os problemas conjugais, nada pode impedir o agir do Senhor na nossa vida, nada. A medicina pode ter falado para você, é irreversível, creia que Deus vai reverter. A medicina pode ter falado para você, não pode ser curado, e Deus fala por intermédio da sua palavra: tudo é possível aquele que crê, todas as coisas são possíveis. Não existe nada perdido, não trate como estivesse perdido, não existe nada perdido. Eu creio que Deus quer operar de uma forma extraordinária. Eu creio que Ele quer fazer o impossível, eu creio que Ele quer realizar o sobrenatural, eu creio que Ele quer fazer uma grande obra na sua vida. Então eu peço, Senhor, eu peço, se manifeste na vida do seu povo, eu peço, age em favor de cada uma das pessoas que aqui estão. Meu Pai, eu declaro, ela pode ter entrado aqui nessa igreja atribulada, ela pode ter chegado aqui, meu Pai, cheia de batalhas e lutas, mas ela vence as batalhas dela a partir de agora. Eu declaro, nós vamos vencer todas as nossas batalhas a partir de agora, assim como o Senhor disse a Josué, e eu acredito que o Senhor diz a nós: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, ninguém poderá resistir, ninguém poderá resistir, ninguém poderá resistir. Eu creio na tua glória, eu creio no teu favor. Meu Pai, eu oro pelas pessoas que aqui estão, eu oro pelas pessoas que nos acompanham por essa transmissão. Eu declaro pela fé que a partir de hoje esses inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. A partir de hoje esses problemas serão colocados debaixo dos seus pés. O lugar dessa enfermidade não é no teu corpo, é debaixo dos teus pés. Esses problemas que têm te acompanhado, eles não acompanharão mais, eles serão colocados debaixo dos seus pés, eles serão colocados debaixo dos seus pés, eles serão colocados nessa posição mais baixa. Se existe uma porta de entrada, existe uma porta de saída, e esse problema ele vai sair, esses levantes vão sair, nessas obras malignas elas vão ser desfeitas, toda arquitetação, todas elas sejam desfeitas agora, toda a obra do maligno, todo levante, espírito de olho gordo, inveja, palavras malditas, orações contrárias, eu ordeno em nome de Jesus, eu ordeno em nome de Jesus, eu ordeno, eu estou ordenando, todo mal pega tudo que é teu e vai desalojando agora, todo mal pega tudo que é teu e vai desalojando agora. Esse é um problema vencido, essa é uma batalha vencida, essa é uma batalha vencida. Eu oro juntamente com a tua igreja, crendo, meu Pai, nessa unção de vitória. Eu creio nessa unção de vitória, eu creio nessa unção de vitória, eu creio nessa unção de vitória, eu creio nessa unção de progresso. Eu creio que o Senhor nos chama, meu Deus, para acreditarmos em algo
maior. Nós acreditamos sim, esse vale poderá ser trazido de volta à vida. Nós acreditamos, esse vale poderá voltar a viver, ele voltará a viver. Nós acreditamos, aqueles que não podiam gerar vão gerar. Nós acreditamos nisso de todo o meu coração. Nós cremos, nós acreditamos nisso, que aqueles que estavam aflitos por conta de situações que estavam ficando cada vez piores, eles vão ver uma saída, uma porta sendo aberta em lugares que eles não esperavam, e mudanças vão acontecer, mudanças vão acontecer, mudanças vão acontecer. Eu creio na tua glória, meu Pai. O Senhor nunca falhou, jamais irá falhar. O Senhor nunca falhou, jamais irá falhar. O Senhor nunca perdeu e jamais perderá. O Senhor nunca foi humilhado e jamais será humilhado. O Senhor é um Deus implacável, onipotente, onisciente, um Deus poderoso, um Deus incomparável. A tua glória, ela é incomparável, o teu poder é inimaginável. Por isso nós cremos no teu agir. Davi mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas o Senhor daria livramentos a todas elas. Olhe para cá um instante, por favor. Tem uma passagem na Bíblia, quando você tem mais contato com alguns textos, é mais fácil você memorizar alguns. Mas dependendo do tempo, quando você demora para voltar naquele texto, talvez você saiba o que está escrito, mas você não se lembra aonde está escrito. Mas dependendo da passagem, quando ela tem um impacto muito grande sobre a sua vida, você nunca mais se esquece. Lucas 1:37 diz assim: pois nada é impossível para o Senhor. O dia que eu tive contato com essa mensagem, eu nunca mais a esqueci. Lucas 1:37, pois nada é impossível para o Senhor. Mas sabe uma coisa que eu sei porque eu vivi dessa forma? Nós sabemos que não existe nada impossível para o Senhor, porém o nosso estilo de vida mostra que muitas vezes essa convicção ela não é tão latente dentro de nós. Se nós acreditamos que nada é impossível para Ele, nós não podemos nos permitir perder o equilíbrio emocional. Se você sabe que nada é impossível para o Senhor, você não pode cogitar uma desistência nunca. Você não pode cogitar jogar tudo para o alto. Nós precisamos levar passagens como essa muito a sério. Se lembram quando aquele homem veio até o Senhor e disse assim: se tu podes, ela será curada. E aí o que o Senhor Jesus disse? Se tu podes, todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. A questão não é se Deus pode, a questão é se existe alinhamento da nossa parte e se nós acreditamos que Ele pode. Davi, ele não foi perfeito, mas ele desejou viver a vida alinhado com Deus. Nós somos falhos, nós vamos errar, nós vamos pisar na bola, daqui a pouco a gente fala, nunca mais volta a fazer isso, daqui a pouco a gente está fazendo de novo, mas esse desejo por querer uma vida alinhada com o Senhor tem que nos acompanhar, e nós precisamos acreditar que, como está escrito, se eu não me engano, no livro de Jó, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, nenhum. O Senhor disse: existirá algo difícil demais para mim? Uma outra passagem diz: existirá algo impossível para o Senhor? Não, não existe. Então creia, saia daqui decidido a viver a sua vida de uma forma diferente. Pode estufar o peitinho, pode sair com muita segurança, porque Deus é com você, Ele vai te capacitar. Se fossem terceiros, eu diria, você tem motivos mesmo para temer, mas eu não estou falando de terceiros, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de crer que o Senhor está conosco, o Senhor nos protege, o Senhor nos acompanha, o tempo todo Ele está conosco.
Mas por que até agora eu não venci? Não questione, simplesmente continue. Menos questionamento e mais perseverança. Continua. Tem coisas que só fazem sentido no desfecho. Você vai lutar para entender o porquê, e muitas vezes esse porquê vai ser você regando simplesmente o sentimento de incredulidade. Não queira saber o porquê. Continue, e lá na frente, agora eu entendi. Quando eu disse que eu passei por uma seca espiritual, depois de uns 60 dias, eu senti o Senhor vindo com muita força, e aí eu entendi o porquê daquela seca. O Senhor me deixou com tanta sede, eu ia com Ele com tanto vigor, com tanta energia, com tanta disposição. Sabe, quando você fica 6, 7, 8 horas sem comer, aí você chega em casa, tá aquele cheiro de comida delicioso, aí está a mesa de jantar toda preparada, montada, e aí você vai com muita sede ao pote. Você chega, você come até, você começa a fazer barulho, né? E vai comendo. Eu não entendi o porquê, mas viver aquilo despertou uma fome naquela ocasião que eu ainda não tinha experimentado. Então muitas vezes o que nós vivemos agora é para que seja inquestionável o agir do Senhor na nossa vida. Então se levante, não duvide, creia, e Deus fará uma grande obra na sua vida. Salmo 108:13 diz assim: com Deus, vamos juntos, diga isso, com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará os nossos adversários. Pois o Senhor, Deuteronômio 24, pois o Senhor seu Deus os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar vitória. Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O versículo 32 é um dos versículos que eu mais consigo enxergar o amor do Senhor por nós. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, primeiro o Cristo, depois o resto, juntamente com Ele, e de graça todas as coisas? Se Ele não te poupou o mais precioso, o mais importante, não se iluda, Jesus Cristo foi o maior presente que Deus poderia ter nos dado. Se Ele não negou esse, por que Ele vai negar o resto? Se Ele não negou, quem aqui é pai, quem aqui é mãe? Levanta as mãos, por favor. Então vocês conseguem entender de uma forma mais clara. Já parou para pensar o que é entregar a Ana? Já parou para pensar o que é entregar a Isa? Já parou para pensar o que é ter que entregar a Natália? Agora se coloque nessa posição. Se você não nega entregar a Isa, a Ana, a Natália, que é o melhor que vocês teriam a oferecer, vocês negariam uma outra coisa, sendo que o melhor, o mais importante já foi entregue? Então creia, e Deus fará uma grande obra. Amém? Levante as mãos. Senhor, eu oro pela tua igreja, eu oro por cada homem e mulher que aqui estão. Eu oro para que o Senhor visite todos aqueles que nos acompanham por essa transmissão, com favor, com autoridade, com o teu poder. O Senhor é um Deus implacável e nós o adoramos. Eu peço, meu Pai, que nesse dia todos os inimigos tenham sido colocados debaixo dos pés da tua igreja.
Meu Pai, da mesma forma que o problema ele veio com muita ousadia contra nós, nós combatemos ele nesse momento, e esses problemas vão cair por terra em nome de Jesus. Eu declaro, não importa qual seja a batalha, essa é uma batalha vencida na sua vida. Não importa qual seja o desafio, esse é um desafio vencido na sua vida. Eu concordo com as suas vitórias, eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro que aonde você não teve êxito, a partir de agora você terá. Aonde você não tinha alcançado vitória, a partir de agora você alcançará. Eu abençoo a sua vida, declara assim será, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.